A gente está conversando aqui mais uma vez, numa manhã de domingo, e hoje nós vamos conversar um pouquinho, bater um papo a respeito de um tema que eu considero extremamente importante, que é a gente identificar qual é o nosso nível de consciência. Com que nível de consciência nós vivemos o nosso dia a dia? Porque se a gente começar a observar, nós vivemos tão atropelados pelo excesso de compromissos, por tantas solicitações externas que a vida nos coloca, que quando a gente de repente para um pouquinho, a gente vê, nossa, como será que está a minha vida? Será que eu estou conseguindo viver, aproveitar as experiências que a vida me proporciona? Ou então eu tenho entrado nesse ciclo de viver uma vida numa faixa muito rápida, num piloto automático, sem nem mesmo perceber aquilo que está acontecendo comigo, aproveitar as coisas boas que a vida pode nos oferecer. E muitas pessoas acabam até sentindo a seguinte sensação, principalmente quando a gente encerra alguns ciclos, como a gente passou agora aí no fim de ano, a gente chega no final de um ano e fala assim, poxa vida, mas já passou mais um ano, parece que a gente nem viu esse ano passar. E provavelmente essa sensação venha um pouco disso, de que a gente não dá conta de viver os momentos do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano, da nossa vida, com consciência, estarmos verdadeiramente despertos para aquilo que está acontecendo de verdade. A gente vai fazendo as coisas atropeladamente e sem essa verdadeira noção do que realmente estamos experienciando na nossa vida. Então, para a gente trabalhar um pouquinho esse tema, e nós demos o nome desse estudo de acordar mais para a vida, nós vamos utilizar uma passagem do Evangelho que é muito conhecida de todos, que é o episódio da ressurreição de Lázaro. Então, todo mundo conhece a história do Lázaro, grande amigo de Jesus, e toda a grande confusão que foi gerada em torno desse assunto na época em que Jesus estava pregando, e até mesmo as dificuldades de interpretação desse momento do Evangelho nos dias de hoje. Eu queria deixar uma frase do Lao Tse para a gente refletir, que Lao Tse foi um grande sábio chinês antes de Cristo, e ele então, nessa reflexão que aparentemente pode parecer uma coisa tão ingênua, ele se pergunta assim, será que eu sou um homem que sonhou ser uma borboleta, ou sou uma borboleta sonhando que é um homem? Vocês já passaram por momentos em que as coisas parecem estar tão complicadas na nossa vida, tão pesadas, tantas coisas precisando ser resolvidas, tantos problemas que nos envolvem em todos os dias, que às vezes a gente pode experimentar a seguinte sensação, poxa vida, eu acho que eu estou sonhando, eu queria acordar desse sonho ruim. Tomara que tudo isso fosse um sonho e que ao acordar tudo não passou então de um mero sonho, mas na verdade é uma realidade. Então, muitas vezes nós vivemos como se estivéssemos sonhando, imaginando até que todos esses problemas, ou até as coisas boas também, é apenas um sonho que a gente vai despertar disso, e talvez isso traduza então essa nossa dificuldade de estarmos vivendo verdadeiramente acordados. Vamos recordar rapidamente um pouquinho da história do episódio do Lázaro. Jesus então, nas suas pregações, durante o tempo que ele esteve nessa fase ativa de pregação, ele se hospedou muitas vezes na casa de Lázaro e da sua família. Era Lázaro e as duas irmãs, Marta e Maria. E o Lázaro era um amigo muito querido de Jesus. Em todo o relato do Evangelho, você vê em vários momentos o texto do Evangelho se referindo realmente que Lázaro era esse amigo muito amado por Jesus. Em determinado momento, Jesus não está presente ali na casa dessa família, mas pregando próximo. E o Lázaro adoece. Nós vamos ver daqui a pouquinho qual foi essa doença. E as irmãs, percebendo a gravidade da situação, mandam chamar Jesus, porque só Jesus poderia curá-lo, tirar o Lázaro daquele estado.
E elas mandam um mensageiro para chamar Jesus para vir socorrer o Lázaro, porque senão ele iria morrer. E esse mensageiro, então, se desloca até onde Jesus está, e obviamente que não existiam meios de locomoção rápido na época. As pessoas caminhavam muito a pé ou sobre o lombo de um animal. E esse mensageiro, então, vai até Jesus, segundo o relato do Evangelho. Ele demora um dia para chegar até onde Jesus está. Chegando lá, ele passa o recado da família, né, das irmãs, dizendo: olha, o Lázaro, seu grande amigo, está muito doente e as irmãs pedem para que você volte. E Jesus, então, ouve o recado das irmãs do Lázaro, mas ele espera ainda 2 dias para voltar. E ele faz uma resposta muito interessante que está aqui embaixo, né? Ele responde para o mensageiro e para todos que estavam ouvindo, ele diz assim: o Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. E Jesus ainda fica 2 dias ali naquela aldeia que era próxima, mas a 1 dia de viagem. E só depois, então, de 3 dias, não é verdade? Vamos fazer essa conta. 1 dia o mensageiro demorou para chegar, 2 dias Jesus ficou ainda naquela região e retornou no 3º dia, demorando mais 1 dia para chegar. Então, passaram-se 4 dias nessa cronologia de tempo desse episódio. E quando Jesus volta, né, encontra Lázaro morto. A família estava velando, ele já tinha sido, inclusive, sepultado, né, nas sepulturas características daquela época, escavando a rocha e colocando o corpo, tapando a entrada da sepultura com uma pedra bem grande, para que os animais não entrassem, para que o corpo não fosse violado por assaltantes e por coisas assim. Então Jesus demorou esse tempo todo, porque ele sabia que o Lázaro não tinha morrido. E essa doença, então, que o Lázaro, né, foi acometido, hoje, com o estudo da doutrina espírita e até mesmo as observações médicas que a gente tem condição de fazer, a gente conhece essa enfermidade como um estado chamado de catalepsia. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz um estudo interessante, diferenciando 2 situações que ele chamou de catalepsia e letargia. Nas informações lá do Livro dos Espíritos, a gente encontra catalepsia como uma definição de um estado em que o corpo entra numa determinada parte que não responde mais ao controle e à vontade do espírito. Então, por exemplo, se o indivíduo quer mexer o braço e as mãos e não consegue levantar o braço, ele tem uma catalepsia nesse lado do seu braço. Quando esse estado de não resposta à vontade do espírito envolve o corpo todo, Allan Kardec chamou isso de letargia. Então a gente tem essa diferenciação, mas a palavra catalepsia acabou se tornando de uso mais comum e dentro da própria literatura espírita e da medicina hoje é o termo utilizado para esse quadro estranho, né, que o Lázaro estava passando. A gente poderia dividir a catalepsia, só para a gente entender um pouquinho melhor, né, sobre a visão espírita, em 2 tipos. A gente tem uma catalepsia chamada catalepsia projetiva, que é quando, durante o sono, nós repousamos o corpo, mas o nosso espírito se desdobra durante o sono e vai ter as suas experiências na realidade do mundo espiritual. Muitos indivíduos, ou alguns indivíduos, têm um desdobramento um pouquinho mais acentuado que outros, e eles são capazes de vivenciar essas experiências desse desdobramento no sono com muito mais lucidez, e realmente lembrar depois que voltam ao corpo físico, quando despertam pela manhã, lembram com muitos detalhes aquilo que aconteceu durante a noite. Ivone Pereira foi um médium bastante conhecido que tinha essa faculdade de catalepsia projetiva. A Ivone Pereira, ela conta esses relatos em alguns livros dela, mas principalmente em um deles que se chama Recordações da Mediunidade. Lá ela conta um caso dela, quando bebezinha,
a família considerou que ela tinha morrido. Ela entrou num estado de catalepsia, que é um segundo tipo, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e ela foi dada como morta. Eles iam enterrar o bebê, né? Compraram até o caixãozinho do bebezinho, eles iam enterrar a Ivone Pereira viva, né? O bebê ainda. Quando os seus mentores espirituais, os espíritos que acompanharam ela durante toda a existência, no seu trabalho de mediunidade, então realizaram um tipo de intervenção e ela voltou e a família, né, deixou de realizar esse ato. Depois ela, com um pouco mais de idade, também quase foi dada como morta, mas aí a família já conhecia um pouquinho, né, da história dela, que ela tinha essa sensibilidade diferente, e as coisas, né, aconteceram de forma natural. Mas a Ivone Pereira realmente tinha essa faculdade de se desdobrar à noite durante o sono e ter uma vivência muito lúcida, né? Realizava, inclusive, ações sobre a coordenação dos espíritos mentores dela durante o sono. E lembrava depois, durante o dia, quando ela acordava. E os relatos que a gente tem aí nos livros dela é a transcrição dessas lembranças. Muito bem. Mas a gente tem uma segunda forma de catalepsia, que então a gente chama catalepsia patológica. Porque essa catalepsia projetiva, né, não acarreta nenhum dano para o espírito, para a vida da pessoa. É uma lembrança mais lúcida, uma possibilidade de fazer esse desdobramento mais amplo. Agora, a catalepsia patológica são aqueles quadros que vocês vão se lembrar das pessoas que acabam sendo enterradas vivas. E que era o caso do Lázaro. Então, veja bem, o indivíduo fica num estado e numa aparência de quase morte, né? As pessoas dão a pessoa como morta. Na época de Jesus, com a falta de tecnologia, dos instrumentos, do conhecimento médico, provavelmente se passaria fácil por um quadro assim. Agora a gente pergunta, hoje, né, 2015, será que ainda a gente teria essa condição, o indivíduo ser enterrado vivo, ser dado como morto com todos os recursos da tecnologia que a gente tem hoje na área da medicina? E a resposta que eu vou dizer para vocês é sim, porque a gente encontra relatos disso até com certa frequência. Vocês devem ter acompanhado às vezes isso em notícias de jornal. A internet está cheio de relatos assim, comprovados. Aqui a gente colocou, né, essa imagem de um rapaz colombiano. Em 2012, ele foi dado como morto. Ele está aqui com atestado de óbito na mão, ou seja, um médico assinou isso, né, não vamos nem questionar de que maneira foi. Mas ele estava sendo velado dentro do caixão e ele acordou e levantou durante o velório. Então, aquelas coisas que a gente vê na televisão, as pegadinhas na televisão, né? Ou as comédias aí dos seriados de TV, mostrando uma cena como essa e todo mundo saindo apavorado. Meus amigos, é verdade. Tem pessoas que acordam na mesa de autópsia, antes de serem cortadas para se fazer uma autópsia. Então, a catalepsia é um estado patológico, claro, não é? Se não houver nenhuma intervenção, nenhuma mudança do quadro, o indivíduo pode ser enterrado morto e ele vai, em algum momento, né, ou ele vai acordar ou ele então realmente desencarna, porque não vai comer, não vai beber, entra num estado progressivo aí para a desencarnação, né? Assim aconteceu com Lázaro. E Jesus, obviamente, com toda a sua lucidez e a sua visão ampla das coisas, ele sabia que o Lázaro não tinha morrido. Por isso, ele se demorou tanto tempo. Quando a gente começa, então, a analisar essa passagem da ressurreição de Lázaro, obviamente não houve uma ressurreição, né? Lázaro não tinha morrido porque seria impossível voltar a um corpo morto. Tá? Seria uma derrogação de uma lei natural. Jesus não faria isso, não seria necessário em nenhum momento isso, porque é uma lei da própria vida, né? Mas Jesus dizia, vocês vão recordar, que o Lázaro dormia e que ele iria despertá-lo.
E aqui para o nosso estudo, esse dormir e despertar vão ter um significado um pouquinho além do que só o corpo dormindo e despertar de um sono cataléptico. Jesus também provavelmente se referia a dormir no seu nível de consciência. O Lázaro vivia num nível de consciência baixo, sem talvez acompanhar a vida como deveria ser, sem estar desperto para as coisas da própria vida. E quando Jesus falou, eu vou despertá-lo, significaria uma mudança nesse nível de consciência. Então vamos ver. Quando a gente fala níveis de consciência, nós não vamos entrar em detalhe, mas só para a gente acompanhar o que hoje a própria psicologia tem nos mostrado. A gente tem uma linha de psicologia chamada psicologia transpessoal. Um dos autores apresenta essa proposta. A gente teria 5 níveis de consciência. Tá? O primeiro deles, esse autor, o De Rupp, ele chama sono sem sonhos. Então é como se o indivíduo estivesse vivendo, ele está vivo aqui, vivendo como nós, mas ele vive como se ele estivesse dormindo e nem sonhando. Então são aquelas pessoas que vivem simplesmente para se alimentar, trabalhar, viver as coisas do mundo material, sem nenhuma percepção de que a vida pode ser muito mais do que a mera existência material. Esse é o primeiro nível de consciência. Nós teríamos um segundo, sono com sonhos. Então, é o indivíduo que ainda está lá dormindo, mesmo vivendo aqui, mas o estado de consciência dele é muito baixo. Mas ele começa a ter os primeiros lampejos de que a vida não é só você acordar, trabalhar, comer, fazer atividade física, se relacionar com outras pessoas mecanicamente, sexualmente, dormir e acordar e começar tudo de novo. Viver é mais do que subsistir, sobreviver. A vida é mais do que essa rotina do plano material. Um terceiro nível de consciência seria o de sono acordado. Parece um pouco contraditório, mas é fácil da gente entender. É ainda um estado em que a gente não está totalmente desperto, mas eu já começo a enxergar ainda mais com clareza tudo o que existe, toda a realidade, todas as leis, tudo aquilo que eu sou e que a vida me proporciona. Um quarto nível de consciência, a transcendência do eu. Ou seja, o indivíduo já acordou. E ele sabe que ele é mais do que o corpo. A vida é mais do que a mera exigência do mundo material. E por último, a consciência cósmica. Ou seja, o indivíduo já acordou, já sabe tudo isso e ele já está integrado com as leis divinas, ele já é capaz de cooperar na obra da criação. Então eu me lembrei de Jesus, mais uma vez, quando ele dizia assim, eu e o Pai somos um. Isso é a integração de consciência cósmica. É você se sentir que pertence à obra, que você é filho de Deus e que você tem as suas obrigações a cumprir na obra da própria criação. Muito bem. Só para a gente completar, um esqueminha que a gente tem, uma informação do espírito Carlos Torres Pastorino. Vocês lembram desse nome? Carlos Torres Pastorino é o autor do livrinho chamado Minutos de Sabedoria. Bem famoso, acho que todo mundo conhece, Minutos de Sabedoria. Carlos Torres Pastorino foi um grande escritor aqui e, desencarnado, ele ditou uma obra mediúnica para o Divaldo Pereira Franco, um livro chamado Impermanência e Imortalidade. E ele tem um capítulo muito legal nesse livro, quando ele fala exatamente sobre os níveis de consciência. E ele então fala, quando a gente vive a inconsciência de nós mesmos, a gente está vivendo o quê? Uma busca pelo transitório, pelas coisas que vão passar. Então a gente quer conseguir as coisas materiais. A gente vive muito em comparação, deixa eu fazer esse círculo daqui para baixo. Então todo momento eu quero ser igual ao fulano, eu quero ser igual a modelo
de referência, eu quero ser bonito igual o fulano de tal, eu quero ter o cabelo igual da atriz da novela, né? Eu quero usar o esmalte que está usando lá na novela, eu quero o carro que está na última moda. A gente sempre fica nessa comparação, querendo ser igual, querendo ser tão bom quanto os outros, né? A gente vive muito dominado pelo ego. Ego, meus amigos, é essa porção nossa que vive em busca de aprovação, comparação e poder. Então, o indivíduo que vive só pelo ego, ele, né, quer ascender as posições e quer ter poder no mundo, porque só assim ele vai achar o seu próprio valor. Ele não se volta para si mesmo, querendo descobrir quem ele é e aceitar quem ele é, mas ele quer ser admirado, respeitado e aceito pelos outros pelo poder que ele tenha, tá? E entra na disputa do poder, né, como a gente viu ali. O ego adora isso. A gente vive motivado pelos desejos, então eu quero ter sempre mais, e quando eu consigo aquele algo mais, aquilo já não me satisfaz. Eu vou em busca de mais ainda. Então eu olho um objeto do desejo. Eu quero ter uma televisão de 50 polegadas na minha sala. E aí eu vou ralar, economizar, né, fazer de todos os meios possíveis para conseguir a minha televisão. Só que aí eu comprei a televisão, instalei na minha sala. Que maravilha. Mas aí eu vi a propaganda que agora tem uma TV de 72 polegadas. 4D. Curva. Eu tenho a impressão que eu estou no cinema. Não, eu quero aquela TV agora. Então nunca a gente vai estar satisfeito. A gente vai estar sempre ansioso, com desejos por algo mais, sempre lá na frente, né? Vivemos em busca de status. Essas coisas são características desse nível de consciência que eu acho que muitos de nós vivemos, né? A gente vive muito em busca dessas coisas. E esse foi um alerta que Jesus acabou fazendo ali nesse momento da ressurreição de Lázaro. Eu dizia para vocês do túmulo. O túmulo, né, era essa escavação nas rochas, quando a pessoa tinha uma certa condição financeira na época. Eles escavavam, colocavam o corpo lá dentro, depois do corpo ter sido preparado, fechavam com uma pedra bem pesada. Então, quando Jesus chega lá de volta na família, e as irmãs, né, choram ao pé de Jesus, a Marta, inclusive, né, quer dar um puxão de orelha em Jesus, dizendo assim: mas por que você demorou tanto, Jesus? Se você tivesse vindo logo que eu te chamei, o Lázaro não teria morrido. E Jesus fala: não, tudo está certo, vamos até onde o Lázaro está. E eles foram até o túmulo. Ele, as duas irmãs e um monte de gente que ainda estava velando o corpo, para ver o que é que Jesus ia fazer. Chegou lá, Jesus manda afastar a pedra. Lógico que uma pessoa sozinha não seria capaz, teve que juntar várias pessoas para afastar essa pedra. E esse retirar da pedra tem um significado interessante, porque quando a gente pede ajuda para Deus, para os espíritos amigos, muitas vezes essa ajuda, a primeira ajuda, ela vem através desse tipo de apoio. É um apoio de um socorro social. Então, o mundo espiritual, os amigos espirituais, eles vão achar um jeito de, através de alguém do nosso relacionamento, através de um fato que aconteça na nossa vida, a gente receber um primeiro auxílio. Às vezes é alguém que vai nos ligar, convidando para vir ao centro, às vezes é alguém que a gente encontra faz muito tempo, a gente esbarra na rua, e tem uma conversa legal, e recebe um abraço, e recebe um apoio. Esse socorro da providência divina vem através das pessoas, vem através de quem nós convivemos normalmente, tá? E nós também podemos ser motivo de ser esse instrumento de apoio para as outras pessoas. Muito bom. Vamos deixar aqui o mito da caverna. Quando abre a pedra do túmulo, Jesus chama Lázaro, e ele chama de uma forma, segundo o relato do Evangelho, bem enérgica. Ele diz assim: Lázaro, vem para fora.
em tom alto de voz. É o relato que está lá no Evangelho. Então, segundo o pessoal que estuda essas passagens do Evangelho, imaginem vocês o poder dessa fala de Jesus. Né? Quando Jesus fala, não é só a entoação da voz, mas junto dessa fala vai um influxo magnético. O poder fluídico de Jesus junto com essa fala, com esse chamamento. E é esse influxo magnético que vai fazer com que o Lázaro retome novamente a possibilidade de comandar o seu corpo. Essa é a ressurreição de Lázaro. Não é que ele estava morto, mas o poder fluídico e magnético de Jesus faz com que ele retome a possibilidade de assumir o comando do seu próprio corpo. Vejam que interessante. Jesus não entrou no túmulo para tirar o Lázaro lá de dentro. Ele não foi lá puxar o Lázaro pela mão. Ele fez a parte dele, chamando o Lázaro para fora. Agora, na sequência a gente vai ver, o Lázaro saiu sozinho. Isso tem um significado para nós. Porque Jesus vai nos ajudar. O mundo espiritual está aí para nos ajudar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Jesus não foi lá pegar o Lázaro no colo. Então, como que o Lázaro saiu? Os sepultamentos antigamente eram feitos de uma forma um pouco diferente, né? Então a pessoa realmente morria, o corpo era preparado, era embalsamado quase. Eles eram submetidos a um processo de passar substâncias aromáticas, né? Eles untavam o corpo com os óleos aromáticos e enfaixavam o corpo. Atavam o corpo com aquelas faixas, cobriam a cabeça com um pano branco, uma espécie de sudário, e atavam as mãos e os pés. Manietavam mesmo, colocavam uma tala aqui, ó, amarravam as mãos e os pés. E assim a pessoa era sepultada. Então, como será que o Lázaro deu conta de sair sozinho do túmulo, com os pés e com as mãos amarradas? É uma boa pergunta. Eu assisti uma palestra na internet, no YouTube, de um autor espírita, o Dr. Andrei Moreira. Ele tem um livro muito bom, se chama Alto Amor e Outras Potências da Alma. E lá nesse livro, ele faz um comentário muito legal sobre esse episódio. E na palestra, né, eu achei assim, muito divertido, porque ele mostrou como Lázaro saiu. E eu vou tentar fazer igual aqui. Tudo bem? Então o Lázaro está assim, né? O Andrei Moreira diz assim, sabe como Lázaro saiu? Assim, ó. Só podia ser assim, não é, gente? Porque não ia caminhar, não ia conseguir desatar sozinho. Isso traduz, assim, o esforço que o Lázaro fez para sair. Ele aceitou o chamamento de Jesus. Ele quis sair. Mesmo com todas as limitações que ele estava no momento. Porque se ele estava já sepultado, isso já tinham se passado 4 dias, sem comer, sem beber, no escuro, no meio de, né, numa caverna escura e quente. Segundo a própria irmã, quando Jesus mandou abrir o túmulo, ela falou assim, não, já cheira mal. Vocês lembram? Está escrito lá no Evangelho. Agora, imagina a gente aqui no calor de Rio Preto, 4 dias sem tomar banho, enfaixado, num lugar quente, escuro, sem ar-condicionado. Vai cheirar bem? Não precisaria nem estar em decomposição, né? Iria cheirar o cheiro da falta de higiene daquele momento. Mas o Lázaro quis sair. E quando o Lázaro chegou lá na porta do túmulo, todo mundo viu, a gente imagina que seria aquele alvoroço, né? Que as pessoas iriam lá abraçar o Lázaro, desamarrar o Lázaro, né? Abraçar, acolher, toda aquela festa que a família e os amigos iriam fazer para ele. Mas Jesus disse o seguinte, desatai-o, porque senão ele não poderia caminhar, e deixai-o ir. Olha que interessante. Desatai-o e deixai-o ir.
Por que será que Jesus falou isso? Para que foi essa orientação? Imaginem vocês a situação do Lázaro, que estava ali, né, naquela inconsciência do sono cataléptico, físico, mas também uma inconsciência de vida, como a gente pode deduzir. E Jesus faz a sua intervenção magnética e traz esse indivíduo de volta à possibilidade da vida como ele a tinha, mas não mais igual, não mais a mesma vida. Era uma segunda chance extremamente importante para esse indivíduo. Jesus, ao fazer isso, estava trazendo o Lázaro para um nível ampliado de consciência, para que ele pudesse enxergar a vida de uma forma diferente da que ele fazia. Essa era a oportunidade que ele estava tendo, que exigiria muita reflexão. Vocês concordam? Por isso que ele falou, olha, ninguém fale com ele agora. Não fique querendo abraçar, levar para casa, não. Deixa o Lázaro ir. Para onde ele foi? Provavelmente refletir. Ninguém sabe para onde ele foi, não existe essa informação, né? Mas provavelmente para refletir sobre a sua própria vida, para retomar a sua vida de uma maneira mais intensa, mais desperta. O que aconteceu com Lázaro depois, a gente tem uma informação interessante na literatura espírita. Humberto de Campos, que foi um grande escritor, né, quando estava encarnado aqui, depois que desencarnou, escreveu vários livros através do Chico Xavier, assinando Humberto de Campos. E houve toda uma polêmica com a família que continuou aqui, né, porque a família começou a ver os livros saindo, escritos e assinados Humberto de Campos. A família não era espírita. E a família do escritor, então, questionou isso, levando, inclusive, a Federação Espírita Brasileira, que editava os livros, e o Chico Xavier, à justiça. Vocês sabem disso? E foi um episódio bastante famoso aí dentro do movimento espírita, porque a família dizia assim, ou a Federação e o Chico Xavier reconhecem que isso é uma farsa, que não tem nada, não é Humberto de Campos que está escrevendo esses livros, ou então, se é Humberto de Campos, nós queremos os direitos autorais. Essa foi a briga, né? A justiça acabou dando ganho para a Federação Brasileira Espírita, o Chico Xavier, mas a partir daí, Humberto de Campos continuou escrevendo através do Chico Xavier, mas não mais assinava Humberto de Campos, e sim Irmão X. E o primeiro livro que ele publicou, depois desse bafafá todo, foi um livro chamado Lázaro Redivivo. Significativo, né? Quer dizer, é o Lázaro que foi dado como morto, que está voltando à vida, né? Voltando a escrever, que não morreu. Era isso que ele queria dizer para a família, o espírito. E logo no prefácio desse livro, Humberto de Campos conta um relato muito interessante sobre o Lázaro do Evangelho. Ele diz assim, que depois que ele então, né, foi trazido de volta por Jesus e retomou a sua vida, ele voltou à sinagoga, porque ele era super religioso, ele era super, né, presente na comunidade, todo mundo gostava e conhecia o Lázaro. Quando ele chegou na sinagoga, lá no templo judeu que ele frequentava, ele esperou ser recebido pelos seus antigos amigos, né, de igreja, de sinagoga, mas todos olharam para ele assim, dizendo, esse é o que estava morto e voltou? Porque pela tradição da lei judaica, não é permitido tocar num cadáver, tocar em alguém morto, você se torna impuro. E todos os amigos então se afastaram, e muito mais, eles mandaram prender o Lázaro. Eles queriam prender e matar o Lázaro. E o Lázaro, então, dá um jeito de escapar, percebendo essa intenção, ele foge da sinagoga para não mais voltar e fica, então, apenas ali, junto do grupo e dos discípulos de Jesus. Tá? Interessante a informação. Então, meus amigos, a gente poderia resumir um pouquinho, né, essa
informação psicológica da ressurreição de Lázaro, a vida se encarrega mesmo de nos trazer ajuda, mas ao mesmo tempo nós precisamos fazer o nosso esforço pessoal. Muitas vezes a gente vem na casa espírita pedindo ajuda, querendo que os espíritos resolvam os nossos problemas. E as coisas não são bem assim. Vocês vão lembrar de uma mensagem muito famosa chamada Pegadas na Areia, não é? E aqui eu só quero fazer uma observação, não para desmerecer a mensagem em momento nenhum, ela é uma bela mensagem. Mas vamos ver bem o que está sendo proposto ali. Nessa mensagem diz assim, que a pessoa caminha na areia e sempre vê 2 pares de pegadas. Vocês lembram? Uma era da própria pessoa e o outro par de Jesus. Ou seja, Jesus está sempre do nosso lado. Mas aí a pessoa, né, o que está relatando na mensagem diz que nos momentos de maior dor e sofrimento, ele via apenas 1 par de pegadas. E aí a mensagem continua dizendo, Jesus respondendo, não, meu filho, sou eu que te carrego no colo nesses momentos de maior dor e sofrimento. Lembram disso? O que a gente pode entender um pouquinho dessa mensagem, né? É uma imagem poética, claro, bacana, e realmente a gente tem que reconhecer que Jesus está sempre do nosso lado, Deus está sempre do nosso lado, nem tem como ser diferente, mas em nenhum momento Jesus vai nos carregar no colo. Sabe por quê? Porque os passos que precisam ser dados na nossa vida, somos nós que temos que dar. Jesus vai mandar abrir o túmulo, vai chamar a gente para fora, mas Ele não vai nos buscar pela mão. Ele não vai nos carregar no colo. A ajuda virá, com certeza, na forma de auxílio, na forma de apoios, para que a gente se fortaleça e a gente tenha forças para dar os nossos próprios passos. Então a gente pode vir na casa espírita, em qualquer templo religioso ou na nossa casa, fazer os nossos pedidos de auxílio, de que a gente precisa de ajuda, e a gente precisa. Mas essa ajuda não virá se a gente ficar esperando simplesmente que os espíritos resolvam o nosso problema. Que os espíritos mudem as pessoas que a gente acha que tem que mudar. Nós é que temos que achar as soluções, fortalecidos pelo conhecimento que a gente tem, pelo envolvimento afetuoso que a gente tem numa casa espírita, em tantos lugares, não é? Mas nós é que temos que dar o nosso passo. E romper as amarras, não é? Porque o Lázaro, ele recebeu a ajuda, desataram as mãos e os pés, mas ele deu um jeito, depois de sozinho romper o resto das amarras. Então, depois da ajuda, cabe a nós fazer a nossa parte. E essas amarras, muitas vezes, somos nós mesmos que construímos ou mantemos. Amarras que muitas vezes a gente deixa a responsabilidade ou culpa a própria família. Como que eu vou ser feliz com esse marido que eu tenho, com essa mulher que Deus me deu, com os filhos que eu tenho? Quem é capaz de ser feliz assim? E a gente acusa, responsabiliza os outros, né? As amarras somos nós mesmos que construímos. Nós é que temos que refazer esses laços afetivos e familiares e transformá-los em laços melhores, possíveis de serem convividos. No nosso trabalho, né? Às vezes a gente culpa, meu chefe é péssimo, meus funcionários são horríveis, né? Quem consegue trabalhar com esse imposto que a gente paga? E por aí a gente vai reclamando e jogando a culpa da nossa infelicidade nos outros. Mas quem mantém as amarras somos nós, né? A nossa própria autopercepção. Então, eu muitas vezes olho para mim e digo assim, eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir, eu jamais vou dar conta disso nessa encarnação. Você está mantendo a sua amarra. Se você quer, faça uma avaliação realista do que você é capaz de fazer, sim. Nós temos muitos potenciais, meus amigos. Estamos aqui para desenvolvê-los. E romper as amarras que muitas vezes nós construímos desde encarnações anteriores.
mas nós estamos reencarnados para isso, para fazer esse processo. Interessante a gente olhar essa história do Lázaro sobre esse aspecto, né, de que não é voltar a viver num corpo já morto, mas é despertar para a vida. Jesus está chamando a gente, vem para fora, sai de você mesmo, sai do seu mundinho, abra os olhos, desperte para a vida, veja o que a vida tem de tão bom para oferecer também. Não é só sofrimento, não é só dor, não é só dificuldades. Nós podemos superar todas elas. Então que a gente possa ouvir e aceitar esse chamado de Jesus, que está ecoando aí para todos nós o tempo todo, e que a gente possa ampliar a nossa capacidade de ver e enxergar com uma consciência mais desperta. Quem sabe assim a gente possa responder a pergunta do Lao Tse e você ter a certeza de que você vive e não sonha, simplesmente. Eu desejo que a gente possa ter boas reflexões nessa manhã de domingo sobre esse tema. Agradeço muita atenção de vocês, muita paz.